é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pai, obrigada, porque nós sabemos que o Senhor tira todo o nosso cansaço. Obrigada porque nós sabemos que só em Ti temos descanso, Senhor. E obrigada por sabermos que independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente de qualquer coisa, nós temos um Pai que sempre nos espera de braços abertos, dizendo: ei filha, estou aqui, vem até mim. Me dá o seu cansaço, me dê as suas dores, me dê os seus problemas, me dê as suas dificuldades. Deixa eu tomar conta de você, deixa que eu cuido de tudo para você. Então que a gente nunca se esqueça desse Pai que está ali de braços abertos, só esperando que a gente vá até o encontro dele. Então que nesta noite a gente abra o nosso coração e que a gente vá de encontro a esse Pai, que a gente abrace esse Pai, que a gente deixe Ele cuidar de nós, que a gente deixe que Ele nos abrace. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar
preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Tu és na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Pai, que o desejo do nosso coração seja cada vez mais te honrar, cada vez mais te servir, Senhor. Que a gente deseje estar diante de Ti, diante da Sua presença, Pai. Que não exista outro lugar que a gente deseje mais estar do que diante de Ti. Que o nosso coração seja rendido a Ti. Que o nosso coração se entregue a Ti, meu Pai. Que a nossa vida seja para Te honrar e para Te servir, Senhor Jesus. Pai, tira do nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que ocupa espaço para aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Senhor. Que o Senhor derrame nas nossas vidas aquilo que Tu tens para nós, meu Pai. Deus, que o Senhor mostre no Seu caminho, mostre o caminho que devemos trilhar, Senhor Jesus. Abençoe a nossa vida, Pai. Toma conta da nossa casa, Senhor Jesus, da nossa família, Pai. Que tudo que a gente tenha seja para Tua honra e glória, Senhor Jesus. Amém, Pai. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
neste momento o Senhor possa tocar a vida da Renata, Senhor Jesus, que vai nos trazer essa palavra, Pai, nesta noite. Deus, que o Senhor coloque no coração dela tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, nesta noite, Senhor. Guarda a vida dela, Senhor Jesus, protege a vida dela, Pai. Deus, toma conta, Pai, do coração dela, Senhor Jesus. E abra o nosso coração, Pai, para que a gente esteja perto para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor Jesus. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja aberto, Pai. Que a gente esteja atento o tempo todo para ouvir tudo aquilo que o Senhor preparou para nós dessa noite, Pai. Deus, que o Senhor seja o guia da Renata, Senhor Jesus. Que o Senhor seja a boca dela, Pai. Que o seu Santo Espírito tome conta, Deus, desta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tá ligado? Tá. Boa noite. Obrigada, amor. Bom, meu nome é Renata, para quem não me conhece. Eu sou casada com o Gabriel e tenho 2 filhos, o Cauê, de 20 anos, e a Caliê, de 12. Eu trouxe essa tábua, vocês devem estar imaginando o que seria isso, mas nós vamos chegar a esse entendimento. Está cheio de cola aqui, para eu não perder o raciocínio para estar falando com vocês. Bom, nós tivemos direção do Senhor para estar testemunhando as nossas vidas para vocês, e falando o que realmente o Senhor fez nas nossas vidas, na nossa caminhada com Ele. E é difícil a gente conseguir colocar tudo que o Senhor já fez, todas as provas, todas as bênçãos. Então, por isso de tanta coisa, para tentar conseguir seguir um raciocínio que, na verdade, a única coisa que eu desejo é que em tudo vocês vejam a mão do Senhor, em todo o tempo, sobre a minha vida. Eu queria começar fazendo essa pergunta para vocês. Se vocês tivessem que dar uma nota, estou eu sofrendo à toa aqui. Se vocês tivessem que dar uma nota para a vida de oração de vocês, qual seria? Bom, diante disso, eu vou começar lá atrás. Mais ou menos em 2004, nós tínhamos uma vida aparentemente abençoada, maravilhosa, uma situação financeira muito boa, muito favorável. Eu era aquela mulher que todas queriam ser, a mulher de negócios. Eu trabalhava, cuidava de 3 escritórios, era aquela mulher que toda jovem pretende estudar e ser, né? E, ao mesmo tempo, logo que eu casei, eu ganhei o meu filho 1 ano depois de casada, e já comecei a trabalhar, eu era aquela famosa workaholic que todo mundo conhece. Eu trabalhava muito, eu sempre fui muito dedicada, muito organizada. Então, tudo aquilo que eu pegava e pego para fazer, realmente eu gosto de fazer com capricho. Então, eu quase não tinha tempo para o meu filho. Eu trabalhava muito, eu era uma mãe dedicada, no sentido de estar com ele presente no tempo que eu estava em casa, mas durante todo o dia e aquela correria, eu fui agraciada, nós fomos agraciadas com um anjo. Quando eu ainda estava grávida, uma senhora foi trabalhar na minha casa. Ela já era evangélica, nessa época a gente não era convertido, tá? E ela foi trabalhar na minha casa e ela foi mais do que uma mãe, uma avó. Ela foi o meu braço direito, esquerdo, tudo que eu poderia imaginar, porque eu não tenho os meus pais morando aqui. A minha sogra não tem como estar ali cuidando do meu filho. Então, realmente, ela foi tudo que o Senhor podia me dar de sustento. E, em 2005, mais ou menos, nós começamos a sofrer uma crise financeira, porque nós advogávamos para um banco. E, de repente, esse banco privatizou tudo o que acontecia nos escritórios que nós tínhamos. Nós tínhamos um aqui em Prudente, um em Cascavel, no Paraná, e um em Campo Grande. E, de repente, o banco priorizou tudo para São Paulo, mandou tudo para São Paulo. Então, de uma hora para outra, nós ficamos praticamente a ver navios.
No escritório de Campo Grande, o Gabriel tinha alguém que pudesse continuar a dar término nesse escritório, porque haviam processos, então tem todo um trâmite para seguir. Mas o de Cascavel, simplesmente, a pessoa largou o escritório e o Gabriel teve que ir para lá. E eu fiquei aqui sozinha com o Cauê. E nesse meio tempo, eu estava grávida de quase 4 meses, e acho que por conta de toda... na época a gente achava que era isso. Por conta de todo esse nervoso, tudo isso, eu acabei sofrendo um aborto. E realmente, para mim, foi assim algo inexplicável. Eu lembro que nós morávamos num apartamento, e depois de ter feito todo o repouso necessário, tudo que precisava ser feito, não tive jeito, eu tive esse aborto. Eu já tinha escutado o coraçãozinho do bebê, então foi algo realmente muito, muito tenso. E eu lembro que eu ia para a sacada do apartamento, olhava para o céu e falava: por que, Senhor, por quê? Por que o Senhor está fazendo isso? Já são tantas coisas, e o Senhor mais essa. Eu fiquei muito tensa. Bom, Gabriel foi para Cascavel, ficou lá quase 6 meses, eu fiquei aqui com o Cauê. Foi um tempo muito duro, de provações mesmo, em todos os sentidos. E depois de algum tempo, lá em Cascavel, o Gabriel foi apresentado a Jesus, assim, bem de longe. Aquele ali é Jesus. Tudo bem, eu sou o Gabriel. Só teve um cheirinho de quem seria Jesus. Mas nada que o levasse a conhecê-lo melhor. Quando foi em 2006, eu engravidei novamente, e em maio de 2007, a Caliê nasceu. Nisso, nós fomos apresentados a Jesus. Em setembro de 2007, nós aceitamos Jesus, e em dezembro de 2007, nós nos batizamos. Foi algo assim que a nossa vontade era tanto de uma mudança de vida que nós nos jogamos naquilo tudo que a gente ouviu das boas novas. Mas, junto com isso, a crise, nós estávamos vivendo o ápice da crise financeira. Era como se fosse um avião, assim, indo direto para o solo. Para vocês terem uma ideia, eu lembro que eu dava mamar para a Caliê, voltava a dormir, porque não tinha o que comer na minha casa, bebia água para depois ter leite de novo, e aí acordava, dava mamar, o que tinha a gente deixava para o Cauê comer. Essa senhora ainda estava comigo, mesmo sem receber. Várias vezes ela levou comida da casa dela para a minha casa. Então, foi um período assim, realmente muito duro. E eu culpava o Gabriel, eu culpava o mundo, eu culpava o Deus. Tudo que eu, mesmo tendo aceitado Jesus, eu não me conformava com tudo aquilo. Por que o Senhor estava permitindo a gente passar por tudo aquilo? E aí o Senhor começou a entrar com milagres visíveis. Diante de toda essa situação, nós presenciamos muito milagres. De eu estar em casa e não termos comida e ninguém saber. Nessa época a gente ainda não tinha tanta intimidade com a igreja, então a gente não abria para ninguém, nem a nossa família realmente sabia. E uma das vezes essa senhora estava em casa, eu estava dormindo, e ela, depois, me contando, prostrou no chão e pediu ao Senhor: por que daquilo? Por que daquela casa está passando aquilo? Depois de tanto tempo, e agora ter aceitado Jesus, e nós estávamos passando por aquilo, que o Senhor levantasse alguém para que socorresse. E no mesmo instante, o nosso telefone tocou, e a minha sogra falou para ela, Fátima, está faltando alguma coisa aí na casa do Júnior e da Renata? E aí ela caiu em lágrimas e falou: não tem nada. E aí a minha sogra foi levar mantimentos, tudo que podia. Depois, outro testemunho que eu tenho, que a Caliê até pediu que eu contasse, que uma vez nós estávamos com um pacote de miojo, e nós jantamos os 4, as crianças repetiram, no outro dia nós almoçamos. Nós vimos a multiplicação do Senhor naquele miojo, foi maravilhoso. E tantas outras coisas, de às vezes eu estar ali na pia e nem falar, simplesmente sair do meu coração um desejo: Senhor, que vontade de comer uma couve, e nem sair palavra da minha boca.
e de repente a minha campainha tocava e alguém trazia um simples pé de couve. Então, assim, eu comecei a ver o agir do Senhor, mas ao mesmo tempo que Ele fez situações para mostrar que Ele estava com a gente, ao mesmo tempo Ele precisava saber que nós estávamos com Ele. Eu precisava ter fé suficiente para saber disso. E aí, quando a Caliê estava mais ou menos... Aí, nesse inteirinho, essa senhora que trabalhava comigo sofreu um derrame e ela teve que parar de trabalhar e eu fiquei sem ninguém. Então, fiquei com a minha filha um período. Quando deu mais ou menos, ela estava com 1 ano e pouquinho, eu voltei a trabalhar. E voltei a trabalhar, inclusive, aqui na igreja, como administradora da igreja. E fiquei por exatamente 1 ano. Porque aí ela só ficava doente, ela não comia, ela sempre foi muito difícil de comer, e na escola ninguém tem paciência para ficar alimentando com o tempo. E eu entendi do Senhor que era um tempo que eu precisava parar e voltar para casa. Só que isso para mim era muito duro, porque eu sempre trabalhei, eu sempre fui daquela que não queria ser dependente de ninguém, nem de pai, nem de marido. A minha ideia é de que eu sempre quis produzir. Então, ficar em casa para mim, mas por amor à minha filha e por amor ao meu filho que estava numa pré-adolescência com 11 anos, eu entendi do Senhor que era o momento de eu parar. E eu fui para casa. Bom, foi uma fase terrível, 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 terrível. Em que sentido? Ser do lar. Misericórdia. A minha mãe sempre me ensinou a fazer tudo, eu sempre fiz tudo. Com 14, 12 anos, eu já lavava, passava, cozinhava. Sempre fui uma mulher, não fui dondoca, sabia fazer tudo. Mas desde que eu casei, eu tinha essa senhora, então eu já estava, porque eu já casei com esse intuito, de ter uma vida profissional e estava vivendo essa vida. E aí, foi uma fase que eu tive que me adaptar, ficar em casa. E nesse meio tempo, como toda boa mulher, até então eu nunca tinha sentido, eu não sabia o que era isso. Eu comecei a sofrer de TPM, porque eu tive que parar de tomar pílula por problemas de circulação. E eu fui experimentar a TPM. Até eu descobrir que era TPM, eu quase separei. A minha vida foi eu fiz do meu lar um inferno, porque eu só murmurava, eu só xingava. Para mim nada estava bom, eu estava ali, mas assim, eu magoei muitas pessoas, eu magoei meus filhos. Foi um período muito tenso. Mesmo conhecendo ao Senhor, eu estava assim, ainda agindo na carne e não no espírito. Para você ver o tamanho como o meu coração ainda estava tão negro, que várias vezes o Gabriel ia fazer viagens de negócios no escritório ou outras coisas, e eu orava ao Senhor para que o avião caísse, para que ele sofresse acidentes de carro, para que aquilo tudo acabasse e de repente eu tivesse uma mudança de vida, porque aquilo não acabava, aquilo não passava, e eu só queria que algo acontecesse. E aí eu lembro que a primeira vez que teve o curso, a inscrição do Mulher Única, aqui em cima, eu não pude fazer porque nós não tínhamos dinheiro, e eu fiquei mais revoltada ainda, porque eu falava, Senhor, eu quero aprender, mas eu não conseguia. Mas Deus sabe de todo o tempo, e Ele tem o tempo certo, porque se naquela turma eu tivesse feito, Ele não teria o efeito que Ele fez depois, porque naquele tempo eu estava com o coração totalmente endurecido, sem condições do Senhor entrar. No tempo certo, eu fui fazer o Única, e conhecendo a palavra, me aprofundando, levando luz mesmo, para onde estava trevas, eu vi o quanto eu estava distante do Senhor, em todos os sentidos. Eu não era uma mulher submissa ao meu marido, eu não era uma mulher sábia, com tantas coisas, passei por uma fase de renúncias, de confissão de pecado. Eu falei isso para o meu marido, que eu desejei a morte dele. Tudo, eu fiquei totalmente alva diante do Senhor, porque eu queria realmente uma mudança de vida. E ali era a mudança que eu tinha, era a oportunidade que o Senhor estava me dando para fazer isso.
foi um período assim, que eu aprendi tanto, eu recebi tanto do Senhor, que eu queria que outras mulheres tivessem exatamente isso que eu tinha tido. Só que aí, a partir do momento que você vai dar para outras pessoas, a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu não conseguia mais ser meia boca. Eu não conseguia mais viver uma vida morninha. E aí tinha um problema. Como eu disse que eu sempre fui muito organizada, muito tudo, a pessoa cuidava da casa com esmero. Eu não tinha tempo para orar. O meu tempo de oração era 15, 10 minutos e eu já tenho que fazer outra coisa. Então, tudo muito prático. Realmente continuava ainda sendo aquela mulher workaholic, só que não fora, em casa. E aí, o meu maior desafio agora era deixar de ser Marta para ser Maria. Que, ao meu ver, era simplesmente o quê? Parar de fazer as coisas em casa para estar aos pés do Senhor. Realmente isso foi maravilhoso. Foi o que me fez ter maior intimidade com o Senhor. Porque toda vez que eu ia orar, a hora que eu realmente estava recebendo alguma coisa do Senhor, eu saía para fazer alguma coisa. Então, eu nunca recebia dele, porque eu estava sempre com pressa. E depois de um tempo, eu recebi vamos dizer assim, uma palavra de uma irmã que me disse que eu era uma intercessora. Aquilo para mim caiu totalmente sem nexo. Falei, eu intercessora? Não oro nem por mim, praticamente aquela listinha básica. Como é que eu vou ser intercessora de pessoas? Não me vejo. Mas o Espírito já estava agindo e aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a buscar. E eu queria entrar naquele lugar que todo mundo falava, que entrava na presença do Senhor, e eu não conseguia entrar. E eu comecei a ir cada vez mais fundo, sair do meu mundinho, dos meus problemas, e buscar o Senhor e pedir que Ele realmente conduzisse a minha vida. Mas o mais engraçado nisso tudo é que a visão que eu tinha de deixar de ser Marta para ser Maria era simplesmente deixar de fazer as coisas. Mas, na verdade, o deixar de ser Marta era deixar de ser autossuficiente para ser Maria e ser dependente do Senhor. O que isso, para mim, era muito difícil. Mas Ele me ensinou. E aí, era a coisa mais deliciosa. Para quem não ficava 15, 20 minutos parada, orando, eu comecei a entrar num quarto e falar, Senhor, daqui eu não saio. E comecei. E o Senhor começou a me dar amor pelas pessoas. Então eu chorava com os que choravam, bem aquilo que a palavra fala mesmo. Eu me alegrava com quem se alegrava. E eu comecei a colocar a vida das pessoas. Quando alguém me pediu uma oração, quando eu conversava com alguém e eu via alguém com algum problema, eu levava aquilo ao Senhor. E simplesmente eu comecei a passar 2, 3, 4, 5 horas dentro de um quarto, sem perceber, sem querer sair. Eu tinha entrado naquele lugar, na presença do Senhor, eu não queria sair. Tinha dia que meu marido batia na porta, está tudo bem? Porque eu não queria mais sair. E eu não estava mais me importando com a casa, do jeito que era. Aquilo o Senhor foi tirando. Eu fazia as coisas que tinha que fazer, mas não era mais. O meu essencial era estar na presença do Senhor. E aí, nesse período também, eu fui agraciada com dons, com revelações do Senhor para a vida das pessoas. Eu comecei a frutificar para o reino. Porque isso é o melhor. Quando você busca, quando você deixa de olhar para o teu umbigo, o Senhor te usa para abençoar pessoas. Porque é para isso que nós estamos aqui, não é por nós. Mas aí eu tinha que ter um upgrade na minha vida. E aí nada melhor do que a família. Para o Senhor
nos mostrar como ainda somos fracos, como ainda somos carne. Nada milita mais do que isso na minha concepção. E aí, como mãe, quem é mãe aqui sabe bem. Aí eu tive que aprender a abrir mão do controle. O Cauê, já agora moço, com 18, 19 anos, nessa fase, começou. Quando ele completou 18 anos, ele praticamente entrou na faculdade e praticamente se desviou dos caminhos do Senhor. Aí vocês entendam tudo. Ele só não, que eu saiba, ele só não se envolveu com droga, mas do resto, bebidas, cigarro, noitada, tudo aquilo que não estava dentro do nosso jeito de viver, dentro dos padrões do Senhor. E aquilo, para mim, as meninas que convivem comigo, aquilo foi terrível, era algo que eu não conseguia suportar. Eu lembro que, e quem estava junto vai lembrar, eu lembro que num dos retiros de silêncio que a gente foi fazer numa manhã de sábado, eu acordei e ele não tinha voltado para casa. Isso nunca tinha acontecido. Aquilo foi desesperador. Onde estava o meu menininho? O que tinha acontecido? E eu ligava no celular e não atendia, e ligava no celular dos amigos e ninguém atendia. E aí o inimigo já traz memória, aconteceu alguma coisa, está morto. E aquilo foi... E eu lembro que naquele dia, quando a gente foi para o retiro, eu cheguei lá assim, num estado que... Ou ali o Senhor ia ter que fazer algo na minha vida, porque senão eu ia morrer, porque eu não estava mais suportando aquela situação. E eu sei que foi muitas lutas, muitas brigas, muito choro. Eu clamei muito, até que um dia, acreditando vocês ou não, é forte o que eu vou falar, mas eu vi o demônio no rosto do meu filho, olhando para mim, zombando de mim. E ali eu vi que a luta não era contra a carne, que não era o meu filho. E aí eu passei de fazer aquela oração de clamor, Senhor, me ajuda, Senhor. E eu vi que não era mais brincadeira, que eu tinha que ir para uma oração de guerra. Era muito mais sério do que eu estava achando. Só que para você entrar numa oração de guerra, para você ter autoridade no nome de Jesus, você tem que buscar santidade. Porque você não tem autoridade no nome do Senhor se você não tiver santidade. E aí foi um processo onde o Senhor foi tirando mais ainda aquilo que estava na minha vida que não agradava a Ele. Muitas coisas, muitas coisas. E não era todo dia que eu podia ficar 4, 5 horas dentro de um quarto. Quando eu tinha esse privilégio, eu me deleitava, mas não era sempre. E aí, eis que surge a minha amiguinha, a minha companheira. Para vocês terem noção que o Senhor pode falar assim com a gente. Em meio aos nossos afazeres, Ele pode falar com a gente no trabalho, Ele pode falar com a gente do jeito que a gente quiser, depende do nosso coração. E eu lembro que uma vez eu estava passando roupa, e nessa história de estar entre essas lutas e brigas com o Cauê, porque era muita discussão, um período muito difícil, muito conturbado. E eu lembro que eu estava passando as roupas dele, muita roupa, e eu comecei a passando e chorando e reclamando. Eu falei, quer saber? Eu não vou mais passar roupa, eu não vou mais lavar a roupa dele, ele se quiser que leve para outro lugar. Aquele sentimento mesmo de
de ira, porque ele não merece, e eu não vou fazer mais, porque não é justo, ele não merece. E foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor. Eu nunca tinha ouvido a voz do Senhor. E o Senhor me disse assim: ele não merece? Mas você também não mereceu? Você não merece? Mas eu morri por você? Nossa, aquilo foi um soco no meu estômago. Eu caí no chão. E foi a primeira vez que eu entendi o que o Senhor tinha feito comigo, por mim, por todas nós. Porque ninguém é merecedor. Ninguém é merecedor. E ele morreu. E eu estava ali privando, reclamando, achando que o meu filho não merecia que eu passasse uma roupa. Ai, aquilo foi estarrecedor. Eu não sabia se eu chorava pela revelação, eu não sabia se eu chorava porque eu tinha ouvido a voz do Senhor. Foi uma mistura de sensações, de emoções. E dali para frente eu falei que eu não ia mais falar sobre essas coisas dele e que iria realmente profetizar palavras para abençoá-lo. E não mais ficar declarando guerra, apesar de, como eu tinha falado há 2 minutos atrás, que eu sabia que a luta não era contra a carne, mas é muito difícil, porque na hora que a batalha acontece, se você não está ali revestida com a armadura, você cai. Quando você menos viu, você já falou, você já ofendeu, e aí sai por aquela porta e você tem vontade que tudo volte, e não tem mais jeito, enfim. E foi um processo muito longo de oração, de jejum. As minhas irmãs que me ajudaram em oração, me sustentando. Se tem algo que eu posso falar para vocês, tenham irmãs que te sustentem. É fundamental. Eu não sei o que seria da minha vida se o Senhor não tivesse colocado anjos na minha vida. Elas foram anjos do Senhor. Em oração, em palavras, em abraços, em vezes que eu não tinha força. E aí eu comecei a desejar ir para a tábua, por incrível que pareça. Tem coisa pior que passar camisa, mas eu até comecei a gostar de ir para a tábua, porque ali o Senhor falava comigo toda vez. E toda vez que eu passava uma roupa dele, o Senhor falava para mim: ama, apenas ama, deixa o resto comigo, apenas ama. E eu falava: Senhor, como eu vou amar as coisas que Ele está fazendo? É tão difícil, eu estou sendo conivente. E o Senhor falava: não olha para isso, só ama, deixa o resto comigo, só ama. E eu falava: Senhor, como é difícil, como é difícil. Mas, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, a gente tem mania de fazer listinha, né? Colocando os nossos desejos para o Senhor. Senhor, faz isso. Senhor, faz isso. E Ele tem aos poucos, do jeito dEle, do modo dEle, praticamente respondendo todas as minhas orações em relação ao Cauê. É do jeito dEle, não é do meu. E nisso tudo eu aprendi, como eu disse atrás, eu aprendi a abrir mão do controle. Porque da mesma forma, eu não tenho mais poder sobre a vida dele, ele já é um homem. E se ele tiver que sofrer o que ele tiver que sofrer, eu não vou poder privar ele disso. Jesus, o Senhor não privou o filho dele, não tirou ele daquele cálice. Quem sou eu para privar o meu filho? Se ele tiver que passar por alguma coisa, ele vai ter que passar. Eu não posso mais cercar. Esse processo foi muito difícil para mim, porque eu sempre fui aquela que sempre teve controle de tudo e de todos. Onde você está, com quem você está,
com todos. E de repente o Senhor queria me ensinar, através da vida dele, que eu não tenho controle de nada nem de ninguém. Eu sei que eu ainda sou muito, 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 muito imperfeita. Até porque quanto mais perto a gente está do Senhor, mais a gente vê o quanto a gente é falha, o quanto a gente é imperfeita, quanto ainda a gente precisa melhorar. Mas em todo esse processo da minha vida, eu contei alguns fatos para tentar seguir uma linha de raciocínio. Em todo esse tempo, o que eu falo para vocês é que vocês não desprezem os desertos e os vales. Porque foi por esses vales e por esses desertos que eu entrei no Santo dos Santos. Não teve outra forma. Eu tenho certeza que se tudo isso não tivesse acontecido, a Márcia testemunha, a Márcia sabe como era a minha vida. Então não teria sido de outra forma se não fosse assim. E eu louvo a Deus. Quando eu pedi para a Jaque cantar aquele louvor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias. É porque hoje eu vejo que tudo, tudo, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo. Eu não consigo ver que em momento algum tudo o que aconteceu não tenha sido providência do Senhor. Foi pelo deserto que Ele me mostrou o quanto Ele me amava, o quanto Ele me ama. E há um tempo atrás, o Gabriel teve que voltar para Cascavel, naquela cidade de um dos escritórios, que ele ficou lá quando eu abortei. E ele estava lá e o Senhor trouxe uma sensação e me botou para orar por aquilo. E foi muito engraçado, porque são tantas experiências que a gente tem com o Senhor, que quando a gente pensa que não tem mais nada para o Senhor nos mostrar, nos fazer sentir, Ele surpreende. Ele me fez lembrar, Ele me levou para aquela sacada. Eu me vi naquela sacada, olhando para o céu e perguntando para o Senhor, por quê, por quê, por quê? E nesse dia, nessa oração, Ele me respondeu que Ele tinha realmente privado uma vida de nascer, para que 4 nascessem para Ele. Então, naquele momento eu não entendi porque Ele tinha tirado uma vida, mas hoje eu vejo que se não fosse aquilo, nós não teríamos ido para o Senhor. Então, os planos dele são muito maiores, muito melhores do que o meu, do que o teu, do que a gente pode imaginar. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. A única coisa que a gente tem que se agarrar é confiar. Confiar, porque se Ele fez a ferida, Ele vai ligar. É só isso que importa. E eu quero... Antes de eu ler um versículo aqui com vocês, eu li esses dias, eu achei muito legal e eu quero compartilhar isso com vocês. A ordem do mundo que eu estava, antes de estar no Senhor, é que eu estava usando Deus, eu estava adorando pessoas e eu estava amando coisas. Mas quando a gente está no reino do Senhor, a gente adora a Deus. A gente ama as pessoas e a gente usa as coisas. Se não tiver nessa ordem, alguma coisa está errada. Eu quero ler com vocês Marcos 2, de 21 e 22.
que é a parábola onde ele fala do vinho novo, do odre. Então, no 21. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipiente novo. Então, minhas irmãs, se tem algo que eu falo para vocês aqui hoje, é que eu aprendi com tudo isso, que antes de pedir qualquer bênção, antes de querer qualquer coisa do Senhor, o que a gente precisa pedir é para que Ele nos mude e nos transforme. Porque Ele não vai derramar vinho novo se esse odre estiver velho. Não aguenta. E a gente só é transformada pela palavra, por esse tempo de oração. Como eu fui mudada, como eu fui transformada. Tem um longo caminho ainda, não tenho nem como falar. Mas se tem uma oração que eu quero fazer com vocês é essa. Peçam mudança. Espírito Santo, muda a minha vida, muda o meu jeito de ser, muda a minha estrutura, muda o que o Senhor tiver que mudar para que eu possa receber aquilo que o Senhor tem para mim. Porque muitas vezes Ele não pode nos dar uma bênção, sabe por quê? Porque se a gente não estiver preparada para essa bênção vai virar maldição. Então Ele sabe o tempo certo e Ele só vai nos abençoar quando nós estivermos preparadas. Isso tudo é algo que o Senhor tem falado comigo há tanto tempo, ministrado ao meu coração. Eu pedi para o Ministério de Louvor colocar um louvor para nós. Eu quero que vocês abaixem suas cabeças, que vocês escutem esse louvor e que realmente coloquem o coração nessa canção, se entreguem o seu coração para que o Senhor possa mudar a vida de vocês. Nunca é tarde, seja pelo motivo que for, só entreguem a vida de vocês ao Senhor. Muitas vezes eu já era uma mulher cristã, conhecendo a palavra, mas muitas vezes a gente se acostuma com as coisas da vida e a gente não percebe o quão longe a gente está do centro da vontade do Senhor. Então, que o Senhor possa nos abençoar com esse louvor e que vocês sejam edificadas. Amém. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos, eu teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deixa a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho
fazer de mim. Oh, nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus vinho novo, faz de mim. Deus vinho novo, faz de mim. Deus vinho novo, faz de mim. Obrigada, Senhor. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai, na minha vida e na vida das minhas irmãs, Senhor. Obrigado pela tua graça que me alcança, Pai. Quando a minha carne, quando a minha alma, Pai, não estão sujeitas ao teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, eu peço para que o Senhor venha, Pai, alcançar as minhas irmãs, ó Deus. Para que o Senhor venha com teu Espírito Santo, Pai, e derrama, Pai, vinho novo sobre elas. Vinho novo, Senhor, vinho novo. Para que elas possam frutificar, Senhor. Para que haja mudança de vida, Senhor. De tudo aquilo que eu disse aqui hoje, Senhor, eu só consigo ver a tua mão de amor cuidando de mim, ó Deus. Mesmo no vale, mesmo no deserto, Senhor. Pois o Senhor é esse Deus, Pai, que está conosco em toda e qualquer situação. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, converte, Senhor, o coração dessas irmãs ao teu, de uma maneira, Pai, que elas se prostrem diante do Senhor, ó Deus, que elas busquem tempo, que elas busquem, Senhor, a tua face de maneira, Pai, plena, absoluta, Senhor. Faz com que elas vão, Senhor, ao teu encontro. Não importa, Pai, a hora, não importa o local, Senhor, mas que o Senhor possa, Pai, estar derramando vinho sobre elas, Deus. Hoje eu coloco a vida delas aqui, ó Deus, para que o Senhor possa mudar esses odres, Senhor. Faz novos esses odres, Senhor, a partir de hoje. Que o Senhor possa refazer cada uma de nós, ó Deus, para estar recebendo o teu vinho novo, Senhor. A tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor, que faz separação do que é carnal, Paizinho, do que é espiritual, para que nós possamos cumprir os teus propósitos aqui, Senhor, para aquilo que o Senhor nos chamou. Ah, Senhor, o Senhor é o fôlego de vida, Pai, o fôlego de vida que vive dentro de mim, onde eu não consigo mais, Senhor, viver sem a tua presença. Ah, Deus, que o Senhor esteja com todas nós aqui, Senhor, a cada dia renovando as nossas forças, trazendo a tua paz que excede a todo entendimento, Pai, que excede a toda e qualquer situação, Senhor, mas o Senhor é aquele que nos conforta, o Senhor é aquele que nos encoraja, o teu Espírito nos consola, Senhor. E assim, ó Deus, como toda essa história na minha vida, Senhor, eu pude ver a tua boa mão, Senhor, que o Senhor abra os olhos das minhas irmãs, Pai, para que elas possam ver também o teu cuidado, que elas possam ver o teu agir, que elas possam te glorificar e te louvar em toda e qualquer situação, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, tu és o nosso Abba, tu és o nosso Paizinho, Pai. Glórias nós te damos, Senhor, glória nós te damos por esse tempo, por essa noite. Eu rendo graças ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade de contar as tuas maravilhas na minha vida, na vida da minha família, Pai. E eu consagro, Senhor, eu entrego tudo aquilo que tenho e sou ao Senhor, ó Deus. Eu estou nas tuas mãos, Pai. Assim como a vida de cada mulher aqui, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos molde, nos molde,
de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Muito obrigada, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém, Jesus. Tudo começa em nós, né? Não precisa falar mais nada, porque o Espírito tem falado. Eu queria compartilhar com as amadas que hoje nós estamos fechando um ciclo dessas meninas mais jovens que eu tenho caminhado, que o Senhor nos ajuntou com algum propósito. E eu falei para elas, assim como cada uma de vocês, tem tanta coisa que vocês têm para testemunhar. E aí eu fui convidando, né, convidei, nós combinamos isso no início do ano, né, um desafio. E esse espaço, amadas, chamada Quarta do Clamor, eu não sei o que o Espírito de Deus quer fazer nesse espaço, nós não sabemos. Nós só sabemos que o pastor Evandro orou muito. E ele disse para nós, eu estou obedecendo a Deus e concordando que vocês tenham esse momento com mulheres. Eu queria que você estivesse orando por esse tempo, né, por esse espaço que foi aberto para nós aqui em Prudente, não é para a IPI. Eu creio que é um espaço para a cidade. Até hoje nós chegamos sempre um pouco antes para orar e foi tão tremendo em volta do teclado, a gente tocando e a gente louvando, que foi tão maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus por cada uma das meninas que testemunharam, aceitaram o desafio, a Gisele, a Ana, a Helen, a Renata. E você está desafiada. Você está desafiada. A hora que você sentir no coração, falar, irmã, eu tenho um testemunho, eu quero dar o meu testemunho. Nós vamos ser abençoadas. E eu queria dizer para a Renata que eu precisava dessa palavra, porque Deus não tem idade para fazer odre novo. Deus não tem idade. Às vezes em algumas começa muito meninas, em outras como a Rea, e outras mais velhas. Deus não tem idade. E se você deseja, minha amada, ser esse odre novo, ficou tão claro para mim, Rê, tão claro para mim. Se você deseja ser esse odre novo, se você deseja sair do controle e deixar nas mãos do Senhor os impossíveis, Ele já fez. Ele já fez. E em nome de Jesus, esta é uma noite memorável, porque nós vamos sair daqui com essa convicção, né? É comigo. A história de amor. Quando a Rê falou do Cauê, eu sempre, o netinho da Cris é Cauã. Eu olho para o Cauê e Cauã. Quando ela falou do Cauê, eu pensava assim, que linda história de amor Deus está escrevendo na vida do Cauê. Que linda história de amor Ele tem com os nossos filhos. Mesmo quando parece que tudo escapa. Que linda história de amor Ele tem no nosso casamento, porque realmente às vezes a gente deseja ficar viúva mesmo. Senhor, se ficar viúva vai ser tão mais fácil. Ai, mas olha que linda história de amor Ele tem com as nossas vidas. Então eu queria fechar essa noite. Eu falei, nós desejamos um dia que ali fora tenha um zum, está acontecendo alguma coisa ali, porque nós não vamos ver a noite passar e vai amanhecer e as pessoas vão começar a chegar
porque tem corações incendiados de amor, não importa quantos, tem corações incendiados de amor. Eu queria te convidar, todas as quartas às 18h30, a gente tem reunido aqui para orar. Você é nossa convidada, quando você puder, se não puder chegar às 6h30, chega às 7h. Nós estamos aqui orando. E o mês que vem, nós vamos dar o espaço para uma dama, foi minha mãe espiritual, mãe de quantas mulheres, a Dona Esmeralda, 83 anos, ela vem dar o testemunho da vida de oração dela. Chama outras mulheres, ora porque esse espaço é nosso, é do corpo de Cristo. O Ministério Única nasceu com essa visão. Essa visão. Elas foram para a Lagoinha, voltaram incendiadas de amor e do fogo do Espírito Santo. E com esta visão de corpo, nós queremos continuar a caminhada. Amém, amadas? Então vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, te adorar, porque o Senhor usa poderosamente os vasos que se derramam no teu altar e que descem à casa do oleiro e dão liberdade para que tu quebra o vaso, porque não tem mãos mais amorosas, não tem mãos mais tremendas do que as tuas mãos, Senhor. E só as suas mãos podem refazer um vaso novo, capaz de receber o vinho novo, de receber o perfume, o bálsamo, o remédio. O Senhor faz vasos novos hoje aqui neste lugar. Eu sei que o Senhor operou milagres neste lugar. Eu sei que nós vamos sair daqui, não mais como entramos aqui, mas com um desejo tremendo, Senhor, de experimentar tudo que o Senhor tem para nós. Eu quero nesta hora, meu Deus, abençoar, Senhor, minhas irmãs, as filhinhas amadas. Ó, amada de Jesus, abre as suas mãos, abre os seus braços. Abre os seus braços para receber do Pai, para receber do Espírito, para receber do Senhor Jesus. Abre os seus braços, amada. Fala para Ele de todo o seu coração, como eu quero, Senhor, como eu quero, Senhor, como eu quero, como eu desejo, como eu desejo, como eu desejo. Ó Espírito Santo de Deus, é na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, como igreja, nós abençoamos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o renovo do Senhor, com, Senhor, o fogo da Tua presença, cada uma das irmãs, das filhinhas que estão aqui, Pai. Nós abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos leva para as nossas casas, repletas da Tua presença. Ó, Senhor, e que amanhã, ao acordarmos, a gente, Senhor, ou no carro, ou de joelhos,
Oh, Senhor, aonde nós estivermos, Senhor, o Senhor sabe da vida de cada uma. Esse fogo, esse desejo da Tua presença arda em nós, Senhor. E não apaga esse fogo, porque nós não vamos sepultar isso que nós recebemos hoje. Nós estamos aqui plantando sementes, e a chuva é profética, Senhor. A chuva é profética, Senhor. A chuva está caindo e molhando essa terra, a terra do nosso coração, onde essa semente foi plantada, Senhor. E essa semente vai brotar, vai germinar para o louvor da sua glória, porque o Senhor é um Deus que ama de tal maneira que socorre a terra seca, Pai. E essa chuva profética sobre essa semente plantada nos nossos corações germina para o louvor da sua glória, Pai. E nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, amadas. Em paz do Senhor.